Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres comigo, Luciana. Capítulo 22. A Salvação e o Relacionamento Santo. Seção 5. Fraqueza e defensividade. Como é que alguém supera ilusões? Já começa com essa pergunta. Com certeza, não é através da força ou da raiva, nem se opondo a elas de alguma forma. As ilusões são superadas meramente permitindo que a razão te diga que contradizem a realidade, que a razão nos diga que as ilusões são contrárias à realidade. As ilusões vão contra o que não pode deixar de ser verdadeiro. A oposição vem delas e não da realidade. A realidade não se opõe a nada. O que simplesmente é, não necessita de defesas e não oferece nenhuma defesa. Só as ilusões necessitam de defesa devido à fraqueza que lhes é devida. E como pode ser difícil andar pelo caminho da verdade quando apenas a fraqueza interfere? Você é o forte nesse conflito aparente. E forte aqui é aquele que consegue superar o conflito através da escolha. E não necessita de nenhuma defesa. Tudo o que precisa de defesa você não quer, pois qualquer coisa que necessite de defesa irá te enfraquecer, porque se precisa de defesa é alguma coisa relativa ao ego, e tudo que é relativo ao ego nos torna fracos, vulneráveis, com medo e também entrando na ideia de ataque. Pensa bem e considera para que o ego quer defesas. Sempre para justificar aquilo que vai contra a verdade e que esfuma quando confrontado com a face da razão, mas que não faz sentido. E que esfuma aqui no caso e que se torna uma fumaça quando confrontado com a face da razão, mas que em verdade é algo que não faz sentido nenhum. Isso pode ser justificado? É uma pergunta. O que pode ser, exceto um convite à insanidade para te afastar da verdade? E de que seria salvo senão daquilo que você teme? A crença no pecado necessita de grande defesa e tem um custo enorme, isto é, gera um desgaste muito grande. Acreditar nessa ideia de pecado nos coloca o tempo todo nesse estado de defensividade, de nos defender de tudo e de todos. É necessário sacrificar e se defender contra tudo que o Espírito Santo oferece, pois o pecado é esculpido em um bloco arrancado da sua paz e colocado entre você e o retorno da paz. No entanto, como é possível que a paz seja tão fragmentada? Ela ainda é íntegra e nada lhe foi arrancado. Observe como o meio e o material dos sonhos maus nada são. Na verdade, você e o seu irmão estão juntos e não há nada entre vocês. Deus segura as vossas mãos e o que pode separar aqueles a quem Ele uniu como um só em si mesmo? Olha que pergunta linda. Aquele do qual você quer se defender é o seu pai. E apesar disso, continua sendo impossível manter o amor do lado de fora. Deus descansa com você em quietude, sem ser defendido e totalmente sem defesas, pois apenas nesse estado de quietude está a força e o poder. Apenas nesse estado de quietude aqui, no sentido de estar num estado de não enfrentamento. Aqui, nenhuma fraqueza pode entrar, pois aqui não há nenhum ataque e, portanto, nenhuma ilusão. O amor descansa na certeza. Só a incerteza pode ser defensiva. Então, só a incerteza, que no caso é aquilo que gera a dúvida, é que gera defesas, é que busca se defender de alguma coisa. E toda incerteza é dúvida acerca de você mesmo. Como é fraco o medo e como é pequeno e sem significado. Como o medo é insignificante diante da força quieta daqueles a quem o amor uniu.
Esse é o teu inimigo. No caso aqui, o medo, né, gente? Um camundongo assustado que quer atacar o universo. Qual é a probabilidade de ele ter algum sucesso? Pode ser difícil desconsiderar seus gritinhos débeis que falam da sua onipotência e querem afogar o hino de louvor ao seu Criador, que todos os corações através do universo cantam para sempre como um só? Qual deles é o mais forte? Esse ratinho ou tudo aquilo que Deus criou? Olha aí, são várias perguntas. Você e o seu irmão não estão unidos por esse camundongo, mas sim pela vontade de Deus. E é possível que um rato traia a quem Deus uniu? Ele traz aqui essa ideia de rato, eu acho que é uma analogia ao próprio ego. Se você apenas reconhecesse como é pouco aquilo que está entre você e a sua consciência, da sua união com o teu irmão, não se engane com as ilusões que se apresentam acerca de tamanho e espessura, peso, solidez e firmeza de fundamento. Sim, para os olhos do corpo, isso parece ser um enorme corpo sólido e removível como uma montanha. Entretanto, dentro de você está uma força diante da qual ilusão nenhuma pode resistir. Esse corpo apenas parece ser irremovível, e essa força é irresistível na verdade. Essa força se torna mais potente fora das ilusões, quando a gente entra na verdade. Assim sendo, o que não pode deixar de acontecer quando eles se encontram? Pode-se defender por muito tempo a ilusão da imobilidade daquilo que é atravessado e transcendido em quietude? Não se esqueça que quando sentir surgir em você a necessidade de ser defensivo em relação a qualquer coisa, é porque se identificou com uma ilusão e, portanto, se sente fraco porque está sozinho. Esse é o custo de todas as ilusões. O custo das ilusões aqui é a fraqueza, a impotência. Não há nenhuma ilusão que não se baseie na crença segundo a qual você acredita que está separado. Não há nenhuma ilusão que não pareça estar entre você e o seu irmão e que pareça ser pesada, sólida e irremovível. E não há nenhuma ilusão que não possa ser ultrapassada pela verdade com tanta leveza e com tanta facilidade que você não pode deixar de se convencer de que não são coisa alguma, apesar do que você pensava que elas fossem. Se você perdoa o seu irmão, isso tem que acontecer. As ilusões desaparecem no momento em que o perdão entra. Pois somente o fato de não estar disposto a não olhar para o que parece estar entre você e o seu irmão é que faz com que as ilusões pareçam ser impenetráveis, criando a ilusão da sua imobilidade, dando uma forma física ilusória, e no caso aqui seriam pessoas difíceis, doenças, relacionamentos conflituosos, dificuldades no geral, brigas, medos, culpas, ideia de pecado ou mesmo a ideia de sacrifício. Olha só que interessante. Então, que a gente esteja disposto a agir sempre através da razão e não através da ilusão que o ego nos oferece e não através da defensividade e também excluindo qualquer tipo de fraqueza da nossa vida. Fim da leitura do livro-texto.